Eu sei, peço desculpas. No vídeo anterior falamos do 10º mandamento, mas acabei pulando o 9º mandamento. Afinal de contas, o vídeo anterior àquele era o 8º. Peço desculpas, corrigiremos hoje. E, portanto, no próximo vídeo dessa série, sim, enfim, terminaremos a conclusão dos 10 mandamentos, a primeira parte do Catecismo Menor do Dr. Martinho Lutero. Por hoje, temos o 9º mandamento, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus, e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança ou casa do próximo, nem nos apoderar dela sob aparência de direito, mas devemos ajudá-lo e servi-lo para conservá-la. Seguimos na segunda parte dos 10 mandamentos. A segunda parte que fala sobre a relação que eu tenho com você e você tem comigo. A relação que nós temos com o outro, que nós temos com o nosso próximo. No decorrer dessa segunda parte, temos falado sobre a preservação da vida, dos bens, sobre como nós devemos tratar o outro, sobre como nós devemos preservar o outro, como nós devemos servir ao outro. Talvez a conclusão pontual de cada uma das coisas aconteça aqui. E o 9º mandamento venha para fechar tudo, como falamos. Aqui falamos sobre a casa, a unidade talvez mais necessária, mais fundamental, mais primária da vida de qualquer pessoa. O local seguro, o local onde nós podemos retornar, mesmo que tudo dê errado naquele dia. É o local onde nós crescemos, somos instruídos pelos nossos pais. É o local onde a família se desenvolve, projeto tão maravilhoso de Deus. É o local onde nós temos correto e perfeito abrigo nos dias de choro e temos também com quem compartilhar as alegrias no dia de felicidade. É no lar que a vida acontece, é no lar que a vida se desenvolve, é no lar que a parte boa de viver existe. E é muito triste que ainda hoje muitas pessoas não tenham um bom lar, seja exatamente por não terem um local para repousar, seja pelo lar ser muitas vezes conturbado. Que possamos ter misericórdia, amor e oremos por essas pessoas. Porque tão importante é ter um lar, tão importante é ter uma casa, tão importante é ter essa breve segurança que o Senhor nos concede de saber que teremos um lugar para retornar, mesmo que as coisas deem errado. E tão importante é este local que há exatamente um único mandamento a este. E Lutero o enfatiza. Nós devemos ter muito cuidado sobre a forma como nós tocamos, ou buscamos adquirir, ou vamos atrás dessas coisas fundamentais, necessárias à vida do outro. Muitas vezes nós podemos utilizar de astúcia para adquirir bens do outro. Como assim? Como é que nós, por acaso, utilizamos de astúcia? Quantas são as vezes que pessoas estão em más situações financeiras, aconteceu alguma coisa, e as pessoas começam a ter que se desfazer dos seus bens. E nesse momento, nosso corpo caído, nossa mentalidade, muitas vezes desse século, a pressão que o mundo faz, a nossa situação financeira que se impõe, é aquele momento onde nós coçamos as mãos, falamos: vou conseguir comprar aquilo que eu queria com um baita de um desconto. Às vezes isso não acontece de forma pensada, perfeitamente pensada. Nós apenas vemos um bem que está num valor abaixo, nós queremos comprar ele e vamos lá executar as coisas. Como já foi dito várias vezes aqui, muitas das coisas que os mandamentos falam, no nosso tempo, é legal, é ético. Não tem ninguém que irá te reprimir por fazer essas coisas. Mas quando há um conflito entre a lei dos homens e a lei de Deus, nós sabemos qual lei que nós devemos ficar. E é muito fácil cair nessas astúcias, porque o dinheiro é curto, as coisas são caras, a vida cada vez mais é sobre trabalho, sobre educação, sobre desempenhar coisas, executar outras, e sobra tão pouco tempo para aproveitar as coisas que nós talvez consigamos adquirir por aqui, e quando a oportunidade dessa surge, bem, nossos olhos brilham. Mas devemos tomar cuidado com isso. Devemos tomar cuidado também com o mau uso do direito para tomar as coisas do outro. Não é simplesmente porque a lei nos garante isso ou nos garante aquilo, porque dentro de uma disputa jurídica nós podemos tomar isso e aquilo outro da outra pessoa, que nós devemos executá-lo. Tomemos muito cuidado sobre a forma como nós cristãos utilizamos do direito. E, novamente, não é porque algo é legal que nós devemos fazê-lo. Devemos ter muito cuidado para que a justiça impere, mas não impere ao ponto de deixar a pessoa
desprotegida daquilo que é básico e necessário e fundamental à vida. Mas não devemos fazer isso por temor a Deus. O que é que nós, portanto, podemos fazer por causa que Deus nos ama, por amor a Ele, porque nós fomos mudados para tentar executar bem estes mandamentos? Bem, Lutero nos fala sobre valorizar, preservar e servir. Valorizar de ver quando o nosso irmão está em situações adversas e está tendo que abaixar o preço daquilo que tem para conseguir um negócio rapidamente resolver os seus problemas. Sermos os primeiros a, de alguma forma, tentar fazer com que aquela pessoa não tenha esse prejuízo. Devemos preservar em sempre estando nessas localidades, perto a estes bens, sendo servido pelo próximo com essas coisas, cuidar delas como se fossem nossas, cuidar delas com nossa força inteira, não deixar com que prejudiquemos o outro por causa da nossa experiência com aquilo que ele tem. E, em terceiro lugar, a parte talvez mais difícil, servir o próximo. Ao invés dessa mentalidade, dessa volição, desse caminhar em busca de adquirir o que o outro tem, que consigamos transformar a nossa mente a pensar sobre o serviço das nossas coisas, o serviço da nossa casa para com o próximo. Bem, eis aqui uma coisa muito complicada de se fazer. Num jogo onde tudo é jogado a partir da comparação de quem tem mais ou menos, nós entraremos nele com a perspectiva de que o que nós temos está a serviço do outro. O que nós temos, na verdade, só vale a pena se for para ser utilizado com o próximo. Mais um mandamento profundamente complexo. Mais um mandamento que toca em coisas que são plenamente importantes. A casa, o lar, local seguro, a certeza de um local para retornar. Que tomemos muito cuidado sobre a forma como nós lidamos com essas coisas tão importantes e tão fundamentais à vida. Não vale a pena qualquer coisa para deixar o nosso irmão num prejuízo desses. Seja pelo direito, seja pela astúcia, pela situação econômica, nada, absolutamente nada, nos dá a permissão diante de Deus para tornar má a condição de uma pessoa naquilo que ela mais precisa. Que consigamos refletir nisso. Os mandamentos nos colocam nesse aspecto de não fazer as coisas e daquilo que nós devemos fazer. E o sentimento, creio que a mim e a você é o mesmo. Reflexão. Quantas vezes temos caído nesse tipo de erro? Quantas vezes temos não conseguido praticar o que era bom diante de Deus? Quantas vezes temos nos dedicado a ter um coração que busca a astúcia e não a preservação e não o serviço? E quão difícil será, sim, difícil será, conseguir mudar a forma como nós fazemos e enxergamos. Que Deus tenha piedade de nós, que o Teu Espírito Santo venha transformar a cada dia mais e mais nosso coração e nossa mente. E que possamos, de alguma forma, a cada dia, estar mais um pouquinho próximo dEle, um pouquinho a mais parecido com Jesus, um pouquinho a mais realmente amando o nosso próximo como Ele quer. Deus nos abençoe. Estamos caminhando, agora sim, para o final do estudo no Catecismo Menor. Primeira parte, os 10 Mandamentos, junto ao Dr. Martinho Lutero. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Até mais.